Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Clube Esportivo, que infelizmente perdeu mais uma na divisão de acesso, jogando ontem à noite em Vacaria contra a equipe do Glória, foi derrotado pelo placar de 2-1. O Esportivo começou muito bem a partida, virou o primeiro tempo vencendo pelo placar de 1-0 com um belo gol de Kevin, mostrou personalidade e qualidade, o jogador das categorias de base aqui do Clube Esportivo, fez 1-0. Foi para o intervalo quando nós achávamos que o Esportivo ia acertar. Logo aos 5 minutos do segundo tempo, Ale Menezes, 39 anos, centroavante da equipe do Glória de Vacaria, empatou a partida. Depois disso, o Esportivo até equilibrou, tentou chegar ao gol novamente, mas novamente, no final da partida, sofreu o gol da derrota. E aí, 2 para a equipe do Glória, 1 para a equipe do Esportivo. No finalzinho, erro, acho que podia ter evitado, como sempre, né? Ter usado um pouco mais de tirado a bola, né? Estourado, como se diz no futebol. E aí, encerrado a partida, com um empatezinho, jogando contra o líder, jogando fora de casa, não seria um mau resultado. Nós estivemos acompanhando essa partida, né? E ao término, falamos com o Pedrada, jogador que é daqui da cidade, Bento Gonçalves. Acho que o time foi bem. Joguemos bem do começo ao fim, mas que no último minuto nós pequemos de novo, no detalhe. Mas que agora é trabalhar, ver que nós erramos, que acertemos e trabalhar, que não tem nada perdido ainda, tá no começo do campeonato. Vamos trabalhar forte para chegar. E ao término da partida também conversamos com o Ale Menezes, o capitão da equipe do Glória, autor de um dos gols da equipe do Glória, um dos principais artilheiros da história do gauchão, que aos 39 anos ainda está fazendo seus golzinhos, e ele comenta dessa partida. Importante, uma vitória que nos deixa ainda líder, sabendo da dificuldade que é o campeonato, a divisão de acesso. Não vai ter jogo fácil, o importante é os 3 pontos para que a gente tenha mais tranquilidade no jogo contra o Brasil Farroupilha. Falando em Ale Menezes e em centroavante, o que precisa para o Esportivo é contratações, e essas contratações passam por um centroavante. O Esportivo já teve aqui a Márcio Bambu, próximo de acerto, mas pegou as suas trouxas e foi para a União Frederiquense. Outros já vieram por aqui fazer testes e não foram aprovados. E ontem fomos na coletiva Diogo Correia, que está hoje no Nacional do Paraná, que jogou pelo Flamengo, um atacante, 32 anos, foi vetado a contratação pela diretoria. O Rodrigo Carpegiani pediu a contratação desse jogador, né? O treinador esportivo pediu, mas os que ficam por trás dele negaram a contratação, e aí nós temos que isentá-lo de qualquer culpa, porque ontem não tinha um atacante no banco de reserva sequer para trocar. Então fica difícil, né? Nós cobrar o treinador se ele não tem peças de reposição. E aí, Diogo Correia podia ser uma aposta do Clube Esportivo, mas teria que ser contratado e estar vestindo a camisa do Alve Azul. Mas, ainda falando, né, do jogo de ontem à noite entre Esportivo e Glória, ao término da partida conversamos com o Rodrigo Carpegiani, que ele fala aí de mais uma vez o Esportivo sofreu gol no final da partida. É lamentável, né, Fabiano? É lamentável, mas são coisas que acontecem no futebol. Não tem, o jogo só termina quando o juiz apita, isso é lógico. Mas nós temos que trabalhar, vocês acompanham a gente, em cima dessa, batendo nessa tecla, batendo nessa filosofia, nessa maneira, nesse método de trabalhar, para que a gente consiga aí buscar essa vitória tão desejada e tão almejada pela gente. O Esportivo joga no próximo final de semana, no domingo, em Criciúmal contra a equipe do Tupi, e o Rodrigo aí já prevê esse confronto importantíssimo da equipe do Esportivo. Temos que trabalhar, vamos recuperar esse lado psicológico dessa garotada, vamos ter que jogar aquilo que a gente vem jogando, que a gente vem jogando bem. Infelizmente as vitórias não estão acontecendo. Então nós temos que trabalhar, nós temos que buscar fazer a recuperação dessa meninada e é em cima desse esquema que eu vejo que essa vitória está bem próxima, ela está bem chegando, só que futebol a gente precisa para o hoje, a gente não tem um amanhã, né? Então que domingo chegue essa vitória, que a gente jogue da mesma maneira que a gente jogou aqui em Vacaria, para que ela chegue e tire essa situação incômoda de sem vitória nenhuma no campeonato, é desgastante. E além do jogo entre Tupi de Criciúmal e Esportivo, vamos conferir a 5ª rodada completa da divisão de acesso.
Tupi contra o Esportivo, Panambi contra São Luís, Santo Ângelo contra o Nova Prata, Brasil de Farroupilha contra o Glória e pelo grupo B, Santa Cruz contra Guarani de Venâncio Aires, Rio Grandense contra São Gabriel e Pelotas enfrenta a equipe do Inter de Santa Maria. O Esportivo necessita, não tem mais jeito, precisa vencer a primeira na divisão de acesso. Infelizmente, se hoje terminasse, o Esportivo estaria rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Gaúcho. Não podemos aceitar essa situação, precisa mudar, tem que haver alguma mudança, contratações de novos jogadores. Nós não podemos esperar o Esportivo ser rebaixado para depois nós começar a correr atrás. Está na hora de tomar atitudes, de balançar com o vestiário e fazer mudanças e, claro, contratações para o Esportivo sair dessa fase que não está fácil. Pelo Campeonato Gaúcho da primeira divisão, a 12ª rodada acontece nesse final de semana e aí vamos se afunilando e se aproximando dos 8 classificados e dos 3 rebaixados para a divisão de acesso do ano de 2016. O Caxias, aqui da nossa cidade vizinha, está na zona de rebaixamento e precisa, nesses 3 últimos jogos aí, vencer para escapar do rebaixamento, que não seria bom uma equipe vizinha disputando a divisão de acesso. Mas vamos conferir como será os confrontos da 12ª rodada do Campeonato Gaúcho. Grêmio contra o Lajadense, Veranópolis contra o Inter, São José contra Novo Hamburgo, Juventude contra o Brasil de Pelotas, São Paulo contra o Ipiranga, Avenida contra a União Frederiquense, Cruzeiro contra a equipe do Caxias e Aimoré pega a equipe do Passo Fundo. Aí, Caxias tem um confronto importantíssimo e muito difícil contra a equipe do Cruzeiro, que é uma das primeiras colocadas na competição. O líder ainda é o Grêmio nessa primeira, até o momento, né? Sabemos que o Inter e o Ipiranga têm um jogo a menos. Pelo BGF, essa semana continuou o treinamento bastante forte. Vanner Flores implantando seu sistema de jogo, todas as suas jogadas, a sua maneira de jogar. Estivemos acompanhando o treino que aconteceu na Badecente pela dificuldade, né, e por não poder treinar no ginásio municipal, local onde vai mandar as partidas na Serior, e já se prepara para a disputa da Copa Metro Serra, aí, que vai ser a primeira vez que acontece a competição, e o BGF é a favorita para a disputa dela. Inicia aí na próxima quarta-feira, né, em Guaíba, e o BGF já tenta aí buscar os 3 primeiros pontos na competição. E nós, acompanhando o treino dessa semana, ao término conversamos com o Silon, que é um dos remanescentes do ano passado e a esperança de gol daqui do BGF. Ele faz a avaliação dos treinamentos e fala da Copa Metro Serra. Eu acredito, né? A gente começou dia 2 de março, essa parte física, na verdade, é um mal necessário, como a gente fala, né? Precisa passar por essa parte para estar forte fisicamente, para quando chegar no dia do jogo corresponder a um estímulo, né, de força, de velocidade, estar preparado. Eu acho que o trabalho está sendo bem feito com o professor Kelme e com o Vanner. Tem tudo aí para a gente colher frutos ali na frente. Acho que veio a calhar. A gente veio treinando, nossa estreia dia 11 de abril, esse torneio veio como um torneio preparatório, né? Para a gente chegar, como se fala, na ponta dos cascos, né? Acho que veio com favoritismo, não creio. Não. Vamos tentar pensar jogo a jogo, como a gente vai fazer no estadual, que acho que é a melhor solução, vamos dizer assim, né? Pensar jogo a jogo para chegar ali na frente, ali no dia 4 de abril, quem sabe a gente poder dar o primeiro título para a BGF. E a TV Cidade também vai estar cobrindo e informando tudo o que acontece nessa primeira Copa Metro Serra, que inicia na próxima quarta-feira na cidade de Guaíba. Pelo Bento Vôlei, jogando ontem à noite aqui em Bento Gonçalves, venceu pelo placar de 3-0, já era esperado, tinha falado aqui no nosso programa de quarta-feira, era muito difícil o Bento Vôlei ser derrotado dentro de casa para o último colocado da primeira fase, era certo que ia vencer, e sábado, amanhã à noite, deve vencer novamente e matar nos 2 jogos essas quartas de finais. Mas, além do jogo entre Bento Vôlei e a equipe do Brasília, vamos conferir como foram os jogos de ida das quartas de finais. Bento Vôlei 3, Brasília 0, Três Corações 2, Sada 3, Foz do Iguaçu 3, Barão 1, e o Santo André venceu por 3-0 a equipe do SESI. O Bento Vôlei joga novamente, como já falei, amanhã à noite, aqui em Bento Gonçalves, 20 horas, partida da volta. Se vencer, elimina o terceiro jogo. Se acontecer um equívoco, né, e o Bento Vôlei for derrotado, domingo tem a disputa do terceiro jogo. Aí sim, quem vencer
vai às semifinais. Mas acredito que a torcida vai incentivar novamente o Bento Vôlei e o Bento Vôlei vence amanhã à noite a equipe do Brasil. Pelas competições amadoras aqui de Bento Gonçalves, a terceira rodada da Copa Amizade acontece amanhã em mais 7 campos e com 14 jogos na disputa dessa competição. Vale aqui ressaltar os 100% das equipes que venceram até aqui todas as suas partidas disputadas. É demais Missioneiros, 8 da Graciema e também a equipe do Atecubanos. Mas vamos conferir como serão os locais e os confrontos da terceira rodada da Copa Amizade. No campo do Inter da Leopoldina, Mônaco contra o Fronteira, Atecubanos contra a União do Bozo. No 8 da Graciema, Racuna contra o 8, Tandera contra o Supremo. No campo do Colorado, Capivara contra Avacalhados, Colorado contra União. No Municipal, Real Madruga contra Dópolegafá, Grande Crush e Só Canelas. Na Paulina, BDL contra Missioneiros, São Cristóvão contra Vila Rica. Em Tuiuti, É Demais contra Copeiros, UTI contra o Balão das Costas. E na Leopoldina, São Gotardo contra o Atlético e Sem Freio contra a equipe do Cruzeirinho. Lembrando, o primeiro jogo, o jogo inicia às 15:02 e o segundo jogo inicia 15:04, tendo 15 minutos de tolerância. Máximo limite é o início do primeiro jogo às 14 e o segundo às 16 horas. A outra competição amadora que vai iniciar nesse final de semana é a Libertadores do Nordeste. A representante aqui de Bento Gonçalves, Barracão, estreia jogando dentro da sua casa, lá no Barracão, a partir das 15h30, contra a equipe da Linha Brasil de Nova Petrópolis. Deve vencer a equipe do Barracão, que vem se mobilizando e montando uma bela equipe. Ontem confirmou a contratação de Sandro Sotile, um dos maiores artilheiros do Campeonato Gaúcho, vai defender a equipe do Barracão. E aí sim, é uma esperança de gols e mostra que o Barracão vem representar Bento Gonçalves com força e vai levar com certeza Bento Gonçalves adiante aí na Libertadores do Nordeste. Mas antes de nós falar mais da equipe do Barracão, vamos conferir a primeira rodada da Libertadores do Nordeste. Pelo grupo A, Barracão contra a Linha Brasil, Ferroviário contra Santa Cruz, Real Madrid contra São Marcos. Pelo grupo B, Botafogo contra Pradense, Independente contra Cavaleiros e Nova Petrópolis enfrenta a equipe do Rosário de Pinto Bandeira. Então, próximo domingo, 15h30, a estreia do Barracão na Libertadores. E nós conversamos com o Fernando Agostini, ele que será novamente o treinador da equipe, e ele fala da sua expectativa para esse jogo de estreia contra a equipe do Linha Brasil. Campeonato novo para nós, né? Um campeonato a nível regional. É o primeiro jogo da história do Barracão, disputar uma competição a nível regional. A gente espera começar com o pé direito e desde já convocar o pessoal, parabenizar também o Ali, o Banhara, que estão dando todas as condições para a gente trabalhar. E esperamos sim, Buda, uma competição nova, mas quem sabe começar domingo com o pé direito e conseguir os 3 pontos. E ele também comenta da maior novidade da Libertadores do Nordeste, comparando todas as equipes, a contratação de Sandro Sotile. Fico muito feliz, isso volto a frisar, essa contratação foi extremamente importante e foi o Romeu Banhara, desculpa falar o Romeu, que é o nosso gerente que conseguiu o contato do Sotile e buscou ele. Então eu quero dar os parabéns para o Romeu, para o Ali por dar as condições de trazer esse jogador múltiplo campeão, um goleador, e espero sim, Buda, que ele venha somar no nosso grupo. A gente tem umas pendências de jogadores que a gente não conseguiu a liberação, mas se o Sotile vier domingo vai ajudar muito nós. Fica aí nosso desejo de sucesso à equipe do Barracão e, claro, a TV Cidade vai estar aqui trazendo todas as informações também da Libertadores do Nordeste, tá certo? Então, quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br. Quem quiser ver vídeos e notícias, acesse nosso site, que é www.atvc.com.br. E eu volto aqui na segunda-feira repercutindo tudo o que irá acontecer no esporte aqui de Bento Gonçalves. Então, um bom final de semana a todos e até segunda.